Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu trago uma aula aqui agora para vocês apreciarem. É uma aula sobre dimensionamento de eletroduto, ou seja, dimensionamento de conduto para transportar os cabos elétricos. Veja com bastante atenção, a aula bem resumida, mas com o objetivo de mostrar para vocês o dimensionamento de um eletroduto. Foi apresentada. Nós vamos fazer um exemplo. Nós vamos considerar, a título de exemplo, condutores isolados de cobre, isolamento de PVC, do tipo cabo flexível, de 2,5 mm², a área da seção transversal do condutor, cujo diâmetro externo desse condutor, o diâmetro externo leva em conta o condutor e o isolante, cujo diâmetro externo é de 3,4 milímetros. Nós adotaremos no cálculo a ocupação máxima de 40%, segundo a NBR 5410, para mais de 3 condutores de área útil. Então, a área útil no máximo é 40% da área útil. E vamos considerar um eletroduto, de tamanho nominal 20. Então, eu vou usar um eletroduto 20. O eletroduto 20 é qual eletroduto? Aí, se a gente olhar na tabela, o eletroduto 20, ele tem a sua dimensão em torno de 26,7 milímetro, mais ou menos 0,38, isso de diâmetro externo, e espessura 2,25. Aí eu vou calcular o que a gente chama de área útil do eletroduto. A área útil do meu eletroduto é π sobre 4, que multiplica o diâmetro externo. Qual é a área útil do eletroduto? É essa área interna do meu eletroduto. Então, a área útil é π sobre 4, o diâmetro externo, menos 2 vezes a espessura ao quadrado. A espessura do meu eletroduto. Então, tem que subtrair. Aí, isso aqui é a área útil do meu eletroduto. Então, a área útil do eletroduto é π sobre 4, diâmetro externo, menos 2 vezes a espessura, elevado ao quadrado, dividido por 4, Então, a área não é πr ao quadrado? Levando em conta o diâmetro, é πd ao quadrado sobre 4. Só que aqui eu quero calcular a área útil, pessoal. Então, a área útil eu tenho que levar em conta, eu tenho que pegar o diâmetro externo e diminuir das 2 espessuras que eu tenho aqui. Aí, a área útil do eletroduto é π sobre 4, vezes o diâmetro, menos 2 vezes a espessura ao quadrado. Como eu coloquei aqui a espessura da parede do eletroduto, a área útil do eletroduto, e dE é o diâmetro externo do meu eletroduto. Como no meu exemplo, eu vou utilizar um eletroduto número 20, e ele tem essas especificações aqui, ok? Continuando ainda, eu tenho que agora calcular a área dos condutores. Os condutores são condutores isolados de cobre de PVC, revestido de PVC, do tipo flexível, de 2,5 milímetros de área de seção transversal do condutor, do cobre. E o diâmetro externo, 3,4 milímetros. A área do condutor, o que é a área do condutor? A área do condutor é π sobre 4 vezes o diâmetro externo ao quadrado. Eu tenho que considerar o isolante do condutor. Então, é π sobre 4, diâmetro externo ao quadrado. Onde a área AC é a área do condutor, é a área do meu condutor. Essa área do condutor deve ser levada em conta o diâmetro externo do condutor. Que no meu exemplo, o diâmetro externo do condutor, a área externa do condutor, é 3,4 milímetros. Bom, então vamos para o cálculo no nosso exemplo. A área do condutor vai ser igual a π sobre 4 vezes o diâmetro ao quadrado. Π sobre 4, qual é o diâmetro nosso? O diâmetro desse condutor de 2,5 milímetros, ele é 3,4. Só olhar, conferir na tabela de cabos. Então, a minha área do condutor,
pessoal, passa a ser 9,08 milímetro quadrado. É só fazer π sobre 4 vezes 3,4 ao quadrado. Esse valor é igual a 9,08 milímetro quadrado. Aí, eu quero, nesse meu exemplo, calcular a ocupação. Quantos condutores eu posso colocar de 2,5 milímetros quadrados dentro desse eletroduto? Achei a área do meu condutor, 9,08. O número de condutores no eletroduto, que eu chamo de N, lembra que eu tenho que adotar, no máximo, uma ocupação de 40% do meu eletroduto, da minha área útil, segundo a norma. Então, eu vou fazer 0,4 vezes a área útil do eletroduto, dividido pela área do condutor. A área do condutor. Se eu fizer essa divisão aqui, eu tenho o número máximo de condutores no eletroduto. Qual o número máximo de condutores no eletroduto de número 20? Nós vamos calcular aqui. Então, eu vou pegar a área útil do eletroduto, vou dividir pela área dos condutores e vou multiplicar por 0,4. Então, veja bem, a área útil dos condutores vai ser o diâmetro externo do condutor, menos 2 vezes a espessura, diâmetro do eletroduto, menos 2 vezes a espessura da parede do eletroduto ao quadrado. Isso vai ser igual a π sobre 4, aqui vocês podem observar os valores aqui, eu vou considerar 26,7 menos 0,38, eu sempre coloco menos, tá? Menos 2 vezes a espessura da parede, são 2 paredes, então é 2 vezes 2,25 ao quadrado. Isso aqui me dá 373 milímetros quadrados. Qual é a área útil desse eletroduto? 373 milímetros quadrados. Considerando, agora tenho que considerar que eu tenho que ocupar, no máximo, 40% dessa área. Então, qual é o número de circuitos que eu posso colocar nesse eletroduto? 0,4, que multiplica 373, dividido pela área útil de um condutor. Fazendo essa continha, qual é o valor máximo, o número máximo de condutores que pode ter nesse eletroduto? São 16 condutores. Então, dessa forma, a gente consegue calcular qual o número máximo de condutores que podem ser colocados dentro de um eletroduto, levando em conta a ocupação máxima de 40%. Então, nesse meu exemplo, serão 16 condutores. Ok, pessoal? Bom, aqui eu trago umas tabelas, né, que permite um cálculo direto quando você quer especificar eletroduto de PVC rígido. Essa tabela, ela muitas das vezes nos auxilia, né, para ficar evitando de fazer as contas. Você pega, por exemplo, um condutor de 1,5 e aqui vem o número de condutores no eletroduto. Essa tabela, ela já leva em conta a ocupação máxima de 40% do eletroduto. Então, quando vocês fazem um projeto elétrico, vocês, de onde vem essa tabela? Vem do cálculo que eu mostrei anteriormente no slide. Então, se eu quero, por exemplo, um circuito que eu projetei, ele tem 10 condutores, está aqui, 10 condutores de fio de 1,5, qual seria o eletroduto escolhido? Eletroduto de 20 milímetros. Não é? Então, essa tabela, ela é desenvolvida em função do slide anterior, do cálculo da área útil, ocupando 40%, dividido pela área do condutor. Pessoal, dessa forma a gente encerra a aula onde foi utilizado a NBR 5410 para mostrar para vocês como se calcula a ocupação dos eletrodutos e como dimensiona os eletrodutos em uma instalação elétrica residencial.